E para começar a falar um pouquinho de perdão, o que é perdão, José? Assim, a gente deu uma olhadinha na definição. O que é perdão? Perdão é perdoar o que aconteceu, sabendo que a pessoa fez enganada, ou perdoar é você levar para a tua consciência que a pessoa que fez o que fez estava fazendo o melhor que podia. Será que se a gente olhar por esse viés, perdoar fica mais fácil? Eu acho que fica mais fácil, mas dentro de um processo, né? E é muito individual de cada um, né? O momento que você vive, o momento consciencial que você se encontra. É um processo que muitas vezes é mais lento, é mais rápido, depende também de um mergulho interior e uma necessidade de se desvencilhar dessas crenças que tanto te machucam, né? Sim. O perdão também ele está muito ligado a gente querer confirmar coisas, né? Por exemplo, é muito difícil a gente perdoar quando a gente acha que tem razão, não é? Sim. Quando a gente acha que a gente está com toda a razão, a gente quer confirmar essa razão que a gente tem, né? Então a gente quer comprovar, quer mostrar para os outros, fica achando fatos, motivos, coisas para justificar todas as nossas ações e não perdoar. Porque quando eu perdoo, é como se eu estivesse abrindo mão da minha razão. E aí vem aquela famosa frase, né? Que a Ana Maria Braga falava sempre no programa dela. Provavelmente a frase não é dela. Mas você quer ter razão ou ser feliz, né? E aí a gente vai para o primeiro viés do perdão. Quem perdoa é mais feliz? Segundo, inclusive, um instituto de cardiologia aqui de São Paulo, né? Em que nós temos o cardiologista Álvaro Avezum. Ele criou uma divisão dentro do Dante Pazzanese para verificar, né, essa ligação entre espiritualidade, fé, perdão e as doenças, no caso dele, cardíacas, né? Certo. Porque o perdão liberta muitos sentimentos negativos, né? Liberta você de muitas inflamações pelo corpo, dores. Aí a gente entra naquela parte dos sintomas psicossomáticos, aonde vem a parte psicológica, a parte emocional, interagindo com a ferramenta corpo, né? Porque o corpo vira um painelzinho, né? Como a gente sempre brinca aqui. E o que a gente viu em alguns blogs, né? Algumas pesquisas, inclusive, o corpo, ele precisa desse perdão. Porque, nós vamos falar mais pra frente, há um local no cérebro em que o perdão, ele é ativado e observado. E isso funciona como um bálsamo pro corpo, né? É uma bênção para o corpo. O corpo começa a se equilibrar e viver de uma forma mais harmônica. E se você aí que está ouvindo a gente parar para pensar na questão do perdão, né? A gente sabe que muitas terapias, inclusive que a gente já trouxe aqui, né? Vamos falar aqui do Eduardo do Chiai, né? Eduardo Tatibana. O perdão nada mais é do que um ressignificar algo que você viu com os olhos, né? Você viu de um certo ponto de vista e agora a vida está te convidando a olhar de novo para aquela situação, né? Então, você indo lá para aquela situação de novo, sem se envolver emocionalmente, até o que o Eduardo traz, né? Vamos olhar para o que aconteceu e ressignificar? Vamos perdoar essa experiência para que essa experiência não te trave. Toda vez que a gente não perdoa algo, toda vez que a gente fica com aquilo engasgado, porque o perdão fica engasgado, né? A raiva fica engasgada. O que acontece? A gente fica travado lá naquele momento no tempo. Um nozinho, né? Um nozinho que nos prende. E todas as coisas que poderiam acontecer caso aquele nó fosse desatado, elas não acontecem. Então a gente fica assim com a vida travada. A gente fica assim com a nossa evolução travada, fica assim com a nossa questão consciencial travada, porque a gente está amarrado numa âncora lá no passado e mais, a gente condiciona todos os fatores que nos acontecem hoje a esse exato momento. Então, quantas pessoas agora, você que está ouvindo a gente fala, eu não consegui fazer isso porque lá no passado uma pessoa fez isso comigo. Eu não consegui desenvolver a minha carreira porque alguém puxou o meu tapete. Eu não consegui ter sucesso na minha vida financeira porque eu levei um golpe de alguém lá no passado, né? Alguém ficou me devendo. Então, assim, a gente tem muito essa questão de responsabilizar os outros pela nossa vida, pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões. E você pode decidir agora perdoar essa situação, deixar lá no passado, porque a gente também vê muito perdão como justiça. Você já olhou para essa questão, José?
perdoar injustiça, que balança que isso faz? Porque a gente tem mais dificuldade de perdoar quando a gente acha que a gente está sendo injustiçado. Vítima. Né? Então, assim, a gente acha que tem razão, se acha vítima da situação e que não precisa perdoar. Mas o perdão beneficia primeiro e mais enormemente a pessoa que perdoa. Né? E outra coisa, às vezes você está mantendo uma mágoa aí com você e a pessoa que é a dita responsável por essa mágoa está vivendo a vida dela, tá vivendo a vida dela tranquila, nem sabe às vezes que você guarda esse rancor, né? Porque às vezes essa mágoa fez tanto mal para você que você acaba se afastando por completo, só que você se afasta por completo aqui na materialidade, como a gente fala. Mas no mental você carrega essa pessoa, carrega essa situação com você. Tem uma historinha muito legal, né, de um mestre Buda e de um discípulo andando por um caminho. E eles vinham andando por o caminho, chegaram numa poça de lama muito grande e tinha uma mulher parada assim, perto dessa poça de água. E aí a mulher estava com dificuldade de atravessar, não queria ali molhar os sapatos, não queria se sujar. Então o mestre Buda, vendo aquela situação, pegou essa mulher, colocou ela nos ombros, atravessou aquela poça de lama se sujando, com muito maior dificuldade do que se ele tivesse atravessado sozinho. E o discípulo, vendo aquela situação, ficou assim abismado, né? Que ele achou que a mulher devia fazer a parte dela e o mestre devia fazer a parte dele. E aí, logo depois que acabou aquela poça de água, o mestre Buda deixa a mulher descer, a mulher segue o caminho dela e o mestre segue o caminho dele junto com o discípulo. E esse caminho era uma caminhada longa, de alguns quilômetros. E a cada mais ou menos 100, 200, 300 metros, o discípulo falava: não, mas eu não me conformo. Eu não me conformo porque eu não acho justo. Eu não me conformo porque você teve que abrir mão da sua parte para dar a parte para ela. E o discípulo foi o caminho todo contando essa história para o mestre e colocando todos os pontos de vista que ele queria, porque na verdade ele queria que o mestre virasse para ele e falava: não, você tem razão, né? Não devia ter feito. E chegando no final do caminho, para a surpresa do discípulo, e para todos, né? É uma história que traz um ensinamento aí para gente. Tinha um ensinamento, inclusive, para o próprio discípulo, né, esse processo. E ele fala: por que você carregou, né? Chegando ali no final, não consigo entender. Aí ele fala: a questão por que eu carreguei não é tão importante quanto a questão de que eu carreguei ela apenas 10 metros dentro de uma poça de água. E você tá carregando ela por quilômetros, né? Ou seja, o mestre fez o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer, pegou a mulher, carregou ela para o outro lado da poça de água, soltou e deixou ela ir embora. E o discípulo veio carregando essa mulher o caminho todo. E é isso que a gente faz com todas as questões que a gente traz na nossa vida que a gente não perdoa. As mágoas, né? Os ressentimentos. A gente não passa o problema e deixa o problema ali. A gente não passa a questão, a raiva, o desconforto, a injustiça. A gente não passa esse período e libera. A gente carrega isso para a nossa vida.